Você já sentiu aquela exaustão que não vem de fazer muita coisa, mas de, tipo, fingir enquanto você faz? Tipo, ai, eu não quero ficar falando tipo, mas aquele cansaço que não é físico, mas existencial. Você chega em casa, fecha a porta e parece que o corpo inteiro desaba. E muitas vezes não é porque você carregou esse peso, mas porque você sustentou uma versão de si que não tem estrutura pra ficar de pé sozinha, sabe? E essa sensação é de você estar como num palco 24 horas por dia, 7 dias por semana e não tem camarim pra você tirar a maquiagem. Aí eu tava ouvindo Raul esses dias, Raul Seixas, e tem uma das músicas dele que ele fala, né, que quem é você, que ele fala sobre Deus lá e tal, vendo fazer tudo o que se faz dentro do banheiro. E que conversa muito com a pergunta quem é você quando ninguém tá olhando, né? Só que tem uma outra pergunta que eu acho muito mais importante do que essa, que é quanto tempo faz que você não permite que essa versão exista, sabe? O sociólogo Erving Goffman, ele chamou de a representação do eu na vida cotidiana. E ele dizia que a vida social é um palco. A gente tem plateia, tem bastidor, tem figurino. Por isso até que eu usei a analogia de não ter um camarim para tirar a maquiagem. E, assim, até aí tudo bem. Todo mundo precisa de um certo repertório social. O problema começa quando você não consegue mais distinguir o ator do personagem. Quando a máquina de performar não desliga, sabe? Quando você não sai do palco. E quando você sai, você percebe que não tem quem voltar. É uma sensação. É uma sensação estranha. Bom, eu sou a Amanda, esse é o espaço do Conscientemente, onde eu trago o que eu tô estudando, o que tá mexendo comigo, o que é a psicanálise, a filosofia e os corredores da vida aí têm me ensinado sobre essa coisa de virar gente de verdade. Essa semana eu tava relendo Yang e, de novo, ele me pegou. E ele fala sobre a persona, né? E não num sentido de personalidade, mas no sentido original. A máscara que o ator usava no teatro grego lá e tal. Aí, enfim, aí eu vi algumas outras. Eu não vou ramificar muito, porque senão o papo fica. Ele começa a se alongar. Mas basicamente, ele dizia que a persona é uma função de adaptação. É a forma como a gente se apresenta para o mundo e ela é necessária. O problema é quando a gente vira essa máscara. Tá, não tem como eu não falar isso. Mas tava fazendo a pesquisa de um. Vocês já viram aquelas máscaras de Hanyas? Que são aquelas máscaras japonesas. A história sobre aquelas máscaras é muito fascinante. Que ela representa uma mulher. E se vocês irem pesquisar, eu não vou falar, eu não vou estender muito o assunto aqui, mas é interessante a história. Que a máscara, ela tem várias versões, vários estágios. E cada estágio aí representa uma evolução daquele sentimento. E a mais comum é aquela mais cara de endemoniada, que talvez você já tenha visto em muitas tatuagens e tal. E uma coisa também que é muito interessante é que dependendo da posição que você vê a máscara, ela demonstra um sentir diferente. Por exemplo, se tu olha ela meio de baixo pra cima, ela parece extremamente triste. Mas se você olha de cima pra baixo, ela está muito endemoniada, tá ligado? E as cores também vão aí influenciar. Azul significa tal coisa. Do lugar onde
ela veio, a vermelha, que ela era uma camponesa e tal, não sei o que, não sei o que lá. Sério, é muito interessante. É um bom ponto de partida pra pesquisar. Até mesmo pra saber um pouco de outras culturas e tal. Mas enfim, é como se a gente esquecesse que tem um rosto por baixo da máscara, sabe? A gente se torna aquela máscara. Aí, junto com isso também, eu fui buscar um estudo de neurociência que tava aí rodando esses dias, onde a neurocientista Lisa Feldman tem uma pesquisa sobre a supressão crônica da emoção, que é basicamente o que a performance exige, né? Aí leva toda essa performance que exige leva a um aumento sustentado da ativação da amígdala e do eixo HPA, que é o famosinho cortisol. E num português bem claro, assim, para não me alongar muito nesse tema, é que quando você sustenta um personagem tempo demais, o seu corpo, ele entra em alerta permanente. Ele não sabe que você tá fingindo. Ele acha que você tá sobrevivendo. Você fica muito estressadão, entendeu? E, enfim, a gente vai dar uma destrinchada nisso pra falar dessa persona. Porque essa persona, ela não nasce do mal, ela nasce da necessidade. Você aprendeu muito cedo que certas versões de você são aceitas e outras são rejeitadas. Então, você foi moldando um personagem que fosse amado, aprovado, seguro. E no começo isso é proteção, né? É o jeito que a sua psique encontrou de sobreviver. Só que o problema é que esse personagem, ele exige manutenção. E a manutenção, ela custa energia. E é aí que eu sempre falo do custo de manutenção que você dá para as coisas. O quanto daquilo vai te exigir de energia. É você escolher as tuas batalhas. E fazer toda essa manutenção da persona te dá aquela sensação de que você precisa revisar o roteiro antes de cada interação. É muito comum também em alguns relacionamentos. Você, a cada palavra que você fala, você pensa e às vezes você nem age, tá ligado? Porque você construiu uma ideia sobre e você precisa sustentar aquela ideia. Enfim, cara, é complicado. O ser humano e suas subjetividades. É ensaiar o tom de voz, calcular a resposta, né, que não vai causar talvez até um conflito. E isso é muito exaustivo, é muito degradante, porque cada vez que você faz isso, você tá dizendo pra si mesmo quem eu sou de verdade não é o suficiente. Você se rejeita e rejeita o outro. Você entende que vai virando uma bola de neve? E vai entrando também num descompasso ritmo. O seu mundo interno tem uma velocidade, ele precisa de pausa, de digestão, de silêncio. E é uma questão também, as pessoas elas não conseguem ficar em silêncio. A performance, ela exige uma outra velocidade. Ela exige resposta imediata, simpatia na hora certa, energia constante. E quando você força um ritmo que não é seu, o seu corpo começa a dar sinal. O primeiro sinal eu poderia chamar do estrangeiro no espelho, que é aquela sensação de olhar para sua vida, seu trabalho, relacionamento, rotina e tal, e você sentir que aquilo não é seu. Ai, que triste vida, cara. É como se você estivesse assistindo um filme sobre outra pessoa, sabe? E a dissociação sutil que acontece quando você opera no automático por tempo demais. Aí vem a irritabilidade sem uma causa aparente, porque você explode por nada. Uma frase que não devia doer, ela começa a doer. Um comentário que não devia irritar, irrita. E, cara, que inferno de vida. Esse é o seu eu real protestando, sabe? É a sua carne tentando romper esse figurino que foi criado. E o Jung, ele chamava de sintoma como mensagem, né? O psiquismo, ele grita quando você não escuta o sussurro.
Tem também a impostura, que seria o medo constante de que se as pessoas não virem quem você é de verdade, elas vão embora. E é quase um paradoxo. Você talvez tenha um medo de estar sendo um impostor, que você vai ser desmascarado. E essa é uma consequência natural de viver um papel por tanto tempo. Você mesmo para de acreditar que tem algo sólido por baixo. Sabe? Por mais que a pessoa fale que você tem tal qualidade, é como se você sentisse que você é uma farsa, que você não possui aquela qualidade, sei lá. Mesmo que você seja o melhor naquilo que tu faz, sabe? Você se auto-rejeita. E eu sempre questiono, cara, se você não se aceita, se você se auto-rejeita, o que você espera do externo? As pessoas vão continuar te rejeitando. Se você se auto-abandona, as pessoas vão continuar te abandonando. O teu interno vai refletir no teu externo. Então observe o que tenha ocorrido. Você observar a vida com outras perspectivas diz muito sobre você dentro, sabe? Se as pessoas fogem de você, será que não é porque você tá fugindo de si próprio? O meu vizinho, eu acho que ele já deve ter contado essa história alguma vez, ele me falou que ele admirava muito a minha coragem de viver sozinha e tal. E eu falei pra ele, se eu não me suportar, quem irá me suportar? Por que eu vou viver a minha vida toda rodeada, meu tempo inteiro rodeado de pessoas ou com uma distração no meu ouvido? Eu preciso aguentar e me conhecer, usar, não aguentar como se fosse um peso, mas eu preciso entender quem é essa pessoa que habita esse corpo, sabe? Que alma é essa que habita esse corpo? Que forma essa pessoa? Então, assim, o que está dentro de nós é o que vai moldar a lente do que a gente vê lá fora. Eu falei no último episódio sobre a sombra e projeção. É na mesma linha, entendeu? E tem uma parte nisso tudo que eu acredito que é a que dói mais. É você parar pra pensar quantas vezes você concordou com algo que desprezava só pra você evitar o desconforto do conflito. Às vezes eu falo que eu não gosto de conflito, mas o conflito que eu não gosto é aquele conflito dramático, sabe? Eu não tenho muita paciência para as picuinhas. Eu gosto de sentar, resolver e entender para onde que vamos, o que que vamos fazer a partir disso. Mas ficar naquele lenga-lenga, pra mim não rola, não. É muito mais objetivo, né? Se perguntar também quantas vezes você sorriu quando você queria gritar, ou quantas vezes você disse tudo bem quando não tava bem. Por que você continua alimentando esse silêncio obsequioso? Isso é traição, você está se traindo. Aí eu volto na mesma coisa. Até quando você vai continuar se traindo? Se tem pessoas que entram na sua vida e fazem esse movimento para contigo, o que você está lendo disso? Não é pra você culpar a outra pessoa, é pra você olhar pra dentro de si. Você está se traindo? Você alimenta essa traição silenciosa que você comete contra si mesmo? Em nome da harmonia? Só que eu te digo, essa harmonia é falsa. Ela não sustenta, porque você vai estar apagando com a sua própria substância. Aí vai chegar um momento, e geralmente
quando o sucesso da performance começa a gerar mais dor do que fracasso, em que você percebe que ser elogiado pelo que você não é dói mais do que ser rejeitado pelo que você é. Isso é fome de autenticidade. Isso é a máscara começando a colar na pele que você sabe. Que termina. Só que você vai se afogando cada vez mais nessa areia movediça, que você já não sabe, você começa a não saber mais aonde termina o papel e aonde começa você. Você se perde nessa dança. Novamente, que merda de vida. Você não está aqui pra continuar vivendo isso. E se isso que eu tô te descrevendo faz algum sentido pra você, se você sente aquele aperto, aquela familiaridade incômoda, você sabe que não dá mais pra continuar só observando. Entender a mecânica da persona é um passo, mas integrar o que ficou de fora da performance é outro. A integração não vem de insight. Insight sem método vira só mais uma camada de autoconhecimento estagnado. E eu vou continuar falando isso, porque é uma verdade, você começa a acumular muita informação e quando você vê, você está com as mãos cheias e você não sabe qual que você larga porque você não sabe por onde começar. E foi exatamente pensando nisso que eu mergulhei num projeto que, cara, é tudo que eu sei, tudo que eu pesquiso tá fazendo parte desse projeto. Ele é eu falo que ele é o meu organismo vivo, sabe? E ele se chama Prisma. Só que ele não é um curso de seja você mesmo, com frases bonitas e floreadas. O objetivo dele é ser a sua arquitetura interna. Pense comigo, se você passa anos construindo uma casa para morar, mas ela foi feita para agradar o visitante, é tipo, vocês já devem ter visto em algum lugar, ou até mesmo familiares que faziam isso, que compravam um utensílio novo e deixava para usar só quando a visita chegasse. Qual que é o sentido disso? O prisma é a ferramenta que te ajuda a derrubar as paredes que não te servem, a abrir a janela onde estava tudo fechado e descobrir qual é a estrutura que te sustenta de verdade. E eu separei cada módulo para esse processo. O primeiro é onde você aprende a nomear o que você sente com muita precisão. Porque sem o vocabulário emocional, não tem integração. E isso é para todos os âmbitos da sua vida. Depois você começa a rastrear os seus padrões de performance. Onde você aprendeu a performar, o que você ganhou com isso, o que você perdeu. Aí você vai fazendo um exercício de autoobservação que te ajudam a distinguir a voz do seu eu real do barulho dessa máscara. E lá dentro, cara, tem audioaulas, tem leituras selecionadas, tem um acervo de livros que acompanham cada tema para que você não precise caçar referência no escuro. E o mais importante, no final do processo, você sai com um mapa personalizado da sua mente. Porque não existe fórmula pronta para o ser humano. As pessoas são... Elas têm a sua substância única. Elas são subjetivas. O que funciona pra mim pode não funcionar pra você. É você quem vai desenhar o teu território.
E o valor é menos que uma Netflix, cara. Enquanto a Netflix ela te ajuda a fugir de si mesmo, o Prisma te ajuda a você voltar pra casa. A você se habitar. E se você cansou de sustentar um personagem que não te cabe mais, se você tá disposto a sentir o desconforto da integração ao invés de pagar o preço da performance, o canteiro de obras está aberto e eu vou estar ali do lado, do outro lado da tela, ajudando a decodificar o que aparece no caminho. Você vai poder comentar, a gente vai trocar uma ideia. Você não vai estar sozinho. Pra encerrar, eu tenho uma frase do Jung que eu guardo como um lembrete ético para qualquer jornada de integração. E ele dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E não é sobre fugir do mundo, mas parar de se esconder dele atrás de uma máscara. A máscara ela é importante, como a gente falou, mas ela não é você. O preço da performance é altíssimo, é exaustivo, é vazio. E te dá uma sensação de que a sua vida não é sua. O preço da integração ele pode ser alto. E perder essa fantasia de ser perfeito é libertador. De decepcionar quem só conhecia o seu personagem. De sentir medo e mesmo assim você escolher se mostrar. Você escolher permanecer. Que a diferença é que um preço te esvazia, mas o outro ele te preenche. E quando você decide parar de performar, você se torna presente. E a presença ela tem uma força que nenhuma performance jamais vai conseguir mimetizar, porque não é encenação, é você de verdade. E você vai ver que quanto mais você se descobre, é como você alimentar uma coisa que você começa a criar amor por aquilo. Porque você vai entendendo o porquê que você age do jeito que você age. E você fica apaixonado pelo processo. Pode ser dolorido, sim. Mas você vai aprendendo a lidar com os desconfortos, sabe? Muito mais leve. Como um espiral. O espiral você sai do meio e você resolve uma coisa com muita dor. E quando você passar de novo, você vai resolver um pouquinho melhor. E quando você passar de novo, melhor. E de novo, melhor, até que você não precisa mais passar por aquilo. Eu estou nas redes sociais. Instagram e TikTok. É luz.sila. Todos os links, inclusive do Prisma, estão na descrição. Eu sou a Amanda. Obrigada por ter sustentado esse pensamento pensante comigo até aqui. E a gente se encontra na próxima imersão.